Oi, gente! Boa noite! Ai, meu Deus do céu, tava dando trabalho para conseguir entrar aqui hoje. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Muito boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Tô convidando as pessoas para entrarem aqui. Ajuda a gente também, convidem. Tem essa flechinha aí para vocês enviarem esse convite. Eu acredito que isso pode ajudar alguém na data de hoje. Então, vamos lá. Oi, Vanessa! Hoje a gente tem participação especial na live. Rapidinho, uma notícia para dar aqui. Semana passada a gente contou que o perfil aqui do Instagram do Hospital da Alma atingiu 1.000 seguidores. Hoje estamos em 1.014 até o momento em que eu entrei aqui. Cibele Teixeira, maravilhosa, aqui na live com a gente. Alessandro Bolelli. Guilherme Feder. Oi, Guilherme, tudo bem? Cleidiane. Cadê o Juliano, meu amigo? Aí, só chamar que ele chegou. Gosto assim. E aí, meus cringes e crinjas, vamos lá para nossa live de hoje. Esqueci de colocar aqui o tema. Vou colocar uma pergunta aqui. Não vou nem colocar o que tá lá na live. Vou fazer uma pergunta aqui, fixar esse comentário. Chamar você, Juliano, para cá com a gente. Convidar Juliano Gazola. Vanessa, eu já te chamo, tá, minha linda? Fabiana. Ô, meu amigo! E aí? Tudo bem? Tudo jóia? Maravilha, maravilha. Não sei agora se eu posso falar tudo jóia, tudo bem, tudo Tudo o supimpa. quê? Tudo supimpa. Agora você buscou longe, hein? Eu ia te perguntar se você é cringe, mas agora você já entregou. Deixa eu perguntar, nessa semana aí já pagou algum boleto ou não? Bom, hoje é dia 8, né? Então você já faz ideia que já começou dias atrás já, né? E você gosta de café? Vixe! Vixe, não dá pra negar, né, que é cringe. Não tem jeito, não. Eita, meu Deus do céu. Mas o povo não sabe o que está perdendo, eles não têm noção do que é tomar um café. O povo não sabe que tomar café não é só tomar café. É Viu? você estar acompanhado, uma boa prosa, uma boa conversa, um bom bate-papo. Não é só isso. Ah, oi, Carla. A Carla falando olá para nós ali. A Morgânia também chegou. O Marcelo, o Ramon, o Alain. Bem-vindo todo mundo. Dona Ivete tá aí com a gente. Olha só gente boa. Graças a Deus, a gente pode contar com a presença de vocês aí. Oi, Meg. Boa noite. Ô, Juliano. Diga. Então, nós somos cringe mesmo. Não tem jeito de negar a raça, né? Vamos ter que Ó, assumir. hoje tô de água. Você tá de Pode quê aí? assumir. O interessante é a gente assumir o comportamento, né? Assumir a geração que nós pertencemos. Acho que esse é o grande orgulho do negócio. E confesso para você que é mais uma narrativa que crio em cima dos modelos de comportamento, dos fracassos de comportamento, que algumas dessas gerações, eu até falo que nem só a última geração, mas muito das duas últimas gerações, elas estão ali, né? Eu conheço pessoas da geração dos millennials aí que estão sofrendo com boleto, que também fogem de boletos, que fogem de algumas responsabilidades. Então, o que nós temos que fazer é enfrentar a realidade que nos foi dada. E é preocupante, né, Érica, que esses cringes ou essas nomenclaturas, elas venham ganhando corpo no meio dessa maravilha que é a internet, dessa maravilha que é a vida moderna, né? Como
como a gente já ouviu essa expressão, né? Hoje um dia de comunicação no mundo equivale a todas as outras gerações de comunicação em centenas de anos. Então, só um dia do que é computado de dados no mundo equivale a todas as gerações anteriores. E isso nos leva a crer que eu fico refletindo muito, né? O que é vergonha, já que o cringe rotula, né? Essas vergonhas do mundo alheio, essas vergonhas que o ser humano tem, e a gente fica perguntando, né? Será que é imaturidade? Será que é você deixar de assumir as responsabilidades que existem? Será que é você encontrar um ninho que perdura por 12, 24, 36, 50 anos e não sair do ninho? São leituras que a gente tem que fazer. Então, um tema muito importante no que tange a gente varrer de vez, né, e separar nomenclaturas ou narrativas modernas com uma profunda carência e vazio dentro dos lares, que acaba transformando essa galera numa dúvida, né? Eu vejo essa galera nova assim, apesar de terem muitas vantagens, viu, Érica? Assim, são muito descolados com tecnologia, mas só para você ter uma ideia, a geração dos que nasceram ali depois da Segunda Guerra Mundial são as pessoas que mais entendem de investimentos de uma forma geral. As pessoas da geração Z, que são até 24 anos de idade, entendem dos investimentos mais novos, tipo Bitcoin, alguma coisinha a mais, mas para você ver como a gente tem que separar bem e entender bem o que a gente tem que cuidar com a rotulação de cringes e imaturidades ou imaturidade, né, Erika? Perfeito. Você falando aí, a gente começou. Você tá me humilhando, né? Só porque eu tô tomando água. Vou tomar água, tá? Mas tomar água também com você. Tintinha aí, tintinha aí. A gente começou de uma maneira bem humorada aqui, né? Mas o assunto é muito sério, né? A gente sabe que a gente precisa falar com leveza daquilo que é sério, até para a gente conseguir acessar de forma mais tranquila toda essa questão. Mas a imaturidade é algo muito preocupante, né? E de geração em geração, a gente percebe que vem havendo aí uma dificuldade de amadurecer no decorrer da cronologia, né? E a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, algumas coisas engraçadas aí dos últimos dias, né? Por exemplo, a gente finge a idade, a gente, entre aspas, tá? Eu não finjo a minha idade, não, tá tudo certo, mas a gente finge a idade, vem a vacina e conta para todo mundo a nossa idade, né? Então, ou seja, por que eu preciso esconder a minha idade? Outra coisa importante, né? Principalmente nessa questão de rotulação. Até estava olhando que bem atrás de mim aqui tem um quadro meu que diz justamente isso, né? Que rótulos são para coisas, não para pessoas, né? Toda vez que a gente rotula alguém de maneira direta, a gente está julgando alguma coisa, né? Então, se eu digo que alguém é algo dentro de um rótulo, eu estou diminuindo, julgando essa pessoa de alguma forma. Mas vamos num resgate, um resgate histórico, né? Não vou ser injusta aqui com os Zennials, né? Geração Z aí, que é natural da imaturidade criticar a geração anterior, né, Juliano? Na fase da adolescência, a gente tem uma crítica severa a quem nos precede, né? Então, primeiro, de repente, com os pais, com os professores, eu, no meu caso, como eu sou a sexta filha, eu tinha 5 irmãos para criticar, né? Para duelar, achando que a minha geração era mais legal, mais descolada, esses
termos que são muito cringes hoje em dia, né? Mas a gente tem uma tendência de pensar que a gente é o gás da coca, né? Na nossa fase de adolescência e maturidade. Mas isso tem um período e isso tem uma durabilidade que tem que ser, não pode ser muito grande, na minha opinião, né? Porque isso configura uma fase que precisa passar, né? Para que a maturidade seja alcançada. A grande questão, na verdade, não é o que acontece, mas o que isso impacta na vida das pessoas, direta e indiretamente. E como você falou, né, até foi por isso que a gente escolheu fazer essa live com esse tema um pouco provocativo, é que com a possibilidade de uma informação se difundir numa velocidade tão grande através das redes sociais, o impacto que uma coisa que aparentemente é pequena pode se tornar muito grande, né? E a palavra cringe, né, é uma palavra que tem uma tradução pesada no sentido literal, mas também no sentido da gíria, que é uma questão de vergonha, né, de ser vergonhoso algum comportamento. E aí isso é muito pesado, né? Quando eu olho para alguém que me precedeu, que talvez é até alguém que cuidou de mim, alguém que forneceu condições para que eu seja quem eu sou, e rotular dessa forma, né? É natural, eu já falei para minha mãe várias vezes na minha adolescência que ela estava me fazendo pagar mico, mas é de uma imaturidade muito grande, né? E o que preocupa, então, é justamente a imaturidade. E aí tudo que ela pode provocar nas relações, nas gerações, nas famílias, nas empresas, nos negócios, na vida como um todo, né? E é justamente para falar de maturidade que a gente provocou esse tema aí, né? E falando de imaturidade, Juliana, no seu ponto de vista, quais são os principais pontos aí que a gente precisa ver para manter o saudável do cringe, né? E ajudar os zênios a atravessar esse, porque vai ser bem desafiador viver a vida sem café, viu? Eu não quero, não. Tudo nessa vida são os excessos, né? Tudo nessa vida, se você bebe café, mas bebe em excesso, você tem como qualquer outro complicador. Agora, quando a nossa professora do primeiro grau falava assim, lá nas aulas de português, né? Façam uma análise crítica desta redação ou deste texto. Coitada, não sabia o que ela estava fazendo. Porque nós nos tornamos adultos que criticam a tudo. Então, será que você é criticar uma coisa que você nunca aprendeu? Essa é uma pergunta muito importante para a gente deixar já a deriva, mas não no significado de sem controle, mas a deriva na superfície para a galera aí que está assistindo a gente. E desde já, muito obrigado por estar aqui conosco nesta quinta-feira. Mas será que eu, ao longo da minha geração, seja a geração X, seja millennial, seja as Zennials, seja os boomers aí depois da Segunda Guerra Mundial, será que eu não fui aprendendo ao longo do tempo a criticar aquelas coisas que eu nunca estudei, que eu nunca aprendi nada sobre e tenho uma crítica já pronta? E aí sim começa lá a nossa disponibilidade a tecer comentários, a olhar para o outro sem o mínimo de entendimento. Então esse fica um grande questionamento até para você que está assistindo a gente agora. Será que eu, ao longo do tempo, aprendi a criticar, ou tecer críticas, achar vergonhoso comportamentos pelo qual eu nunca estudei? E aí a gente remete à Bíblia lá, né? Trouxeram a mulher que tinha traído o marido, iam atacar pedra nela, e aí Jesus levantou a voz ali e falou, pô, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mas então será que os
os enfrentamentos da maturidade não passa lá na infância, onde as pessoas tinham que criticar alguma coisa, começar na escola e depois nunca mais pararam. Porque criticar um café, criticar, como você disse, o dinheiro, os boletos, na minha opinião, e no que eu venho estudando ao longo desse mergulho, você sabe bem que esse assunto maturidade é algo que vem me apetecendo, que vem destacando ali horas do meu dia, mas se a gente não entende nada das correntes de pensamento ao longo dos anos, dos milênios, filosofia, idealismo, materialismo, estoicismo, escola grega, escola romana, como é que eu posso criticar? E ao longo do tempo, quantas pessoas se perderam pelo caminho e não estudam mais as correntes de pensamento? E aí eu me torno uma geração atual, que é essa que nós vivemos aí dos Zennials, que são até 24 anos, né? Até para a galera se orientar aí, até 24 são considerados aí a geração Z. Dos 25 aos 40 anos, os millennials. E agora eu me dei conta aqui, uma leve depressãozinha, que eu estou na geração X. Que é das 41 a 56. Já não gostei da brincadeira. Eu estava achando que eu era millennial, né? E aí tem os boomers de 57 a 75 anos. E aí vem aquele negócio, né, Érica, e até o pessoal pode participar com a gente aí. O que a gente pode construir de conceito sobre o que é a vergonha? O passar vergonha. Hoje eu estava numa sessão de bioliderança onde eu falei para o meu cliente, olha, nós precisamos desenvolver a sua comunicação ao longo do seu tempo para que você possa permear em outros departamentos, outras unidades da empresa, que você possa conquistar o seu espaço com o vetor comunicação. Em alguns momentos você terá que ser sem vergonha, né? Pegar essa vergonha de comportamento e deixá-la no bolso, guardar ela por algum momento para você explorar, em alguns momentos até passar pelo ridículo. É uma exposição que, de certa forma, vai desenvolver você nos itens de comunicação. Mas eu desconfio bastante dessa verdade, minha opinião, que quanto mais longe da construção da família, mais esse conceito de cringe ou de vergonhas, de comportamentos superficiais, que essa geração está nos colocando codinomes, quanto mais longe da família, mais esse conceito vai ganhar força. Diga. Eu vou fazer uma pausa, já que você falou de família. Eu vou chamar uma pessoa aqui especial, que ela vai dar um recado para nós e falar de família muito com ela. Por isso que eu vou chamar agora, tá? Só um minutinho. E nem combinamos. Nem combinamos. É que, assim, o universo é perfeito naquilo que ele faz. Vem pra cá, Vanessa. Primeira vez que a gente vai fazer uma live em 3 aqui, hein? Olha só, vamos testar a potência do Instagram. A gente é cringe atualizado. Oi, Vanessa. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Obrigada, viu, por ter aceitado entrar rapidinho aqui. Conta aí, Vanessa, o que você veio avisar a gente aqui, o pessoal que está aqui no Deixa Pra Nós, conta pra nós aí. Que alegria, gente, participar desse momento com vocês. Eu vim aqui para dar uma novidade e eu estou muito feliz por fazer parte da equipe do Hospital da Alma. Ai, meu Deus, gente. A gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo e a gente resolveu aproveitar esse momento para dividir com vocês. Então, conta, Vanessa, quem é você, o que você faz, o que você vai fazer conosco lá no Hospital da Alma. Vou deixar você contar. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu sentia no meu coração. E quando eu pisei no Hospital da Alma, eu senti que eu fazia parte daquele lugar. Lembra que eu falei para você? Eu tô indo, mas eu sinto uma necessidade de voltar.
Eu tenho um propósito para cumprir aqui nesse lugar. Então, é esse sentimento que me move, gente. É por isso que eu aceitei fazer parte dessa equipe, por entender que eu também posso contribuir na vida de muitas pessoas, né? Nós estamos em constante processo, né? E eu sei que muitas pessoas precisam, de ajuda para entenderem melhor sobre si mesmas, né? Para transformar sua família, como vocês falaram de família, inclusive estou com um curso de família nesse fim de semana. E quando nós entendemos, primeiro a nós mesmos, tudo passa a ficar mais fácil de lidar com as pessoas também. Porque nós passamos a entender as nossas emoções, os nossos comportamentos e passamos a ter mais empatia pelo outro, entender também o comportamento do outro. Né? Por isso é importante a gente se conhecer, por isso é importante quando a gente fala de inteligência emocional, né? E a gente trabalha com isso hoje, né? Que seria de nós desenvolver a inteligência emocional, principalmente na nossa família, né? Para educar os nossos filhos com amor, para que sejam pessoas seguras no futuro, né? Exatamente. Saudáveis emocionalmente. Então, eu estou Com muito feliz certeza. na vida de pessoas que, de repente, precisa transformar seus relacionamentos, não é mesmo? Transformar seu relacionamento com seu marido, com seus filhos. Conhecer a si mesma, resgatar a sua identidade, né? Ah, mas a falar de propósito, quantas pessoas me encontram na rua e falam assim, Vanessa, que propósito é esse até hoje? Vem viver isso com a gente. Vem viver isso com a Exatamente. gente, Pedro. É isso mesmo. Primeiramente, né, você sabe da gratidão que eu tenho no meu coração de receber você lá. É só o começo de uma história que a gente está começando a escrever e que eu tenho certeza vai impactar a vida de muitas pessoas, não por nós, mas por aquele que nos move, né? Eu sei que é o único sentimento de que nós somos apenas canais, né? E que Deus faça acontecer através de nós. E é muito bom, é muito gratificante, é motivo de darmos graças mesmo por tudo que tem acontecido de uma maneira tão linda, né? Como tudo tem acontecido, inclusive a sua chegada. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe muito essa nossa trajetória. E a gente se encontra logo amanhã cedo, né? Que a gente também faz sessão, viu, gente? Ela vai me atender amanhã. Vocês têm noção do que é isso? Oh, coisa boa. Maravilha. Obrigada. Bem-vinda, viu, Vanessa? Parabéns. Obrigada, Obrigada. viu? Beijo. Eu tô aqui acompanhando vocês, tá? Tá muito bom esse joia. Deus abençoe. Até amanhã. Amém. Viu? Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, coisa boa. Eu não sei como é que faz para você sair agora, gente, mas você sabe aí como é que você faz? Mas não sabe nem mexer na tela do celular. Eu nunca encerrei uma parte. Peraí. Não sei. E agora? Como é que faz? Vai, fica aí, velho. Fica aí. Então, e você estava falando uma coisa, eu acho que tem tudo a ver ali com o que o Juliano estava falando antes de família. E uma das coisas que a gente, enquanto pais, pensa, talvez... Vanessa, sai da live. A Jéssica falou que é para você, tipo, clicar para sair. Tem como? Deixa eu verificar aqui. Ah, tem sim. Então, um beijo. Deus abençoe. Beijo. Vou fechar, depois eu entro de novo para ouvir vocês, tá? Tchau, tchau. Tá, joia. Eita, nós. Que a gente se preocupa muito vivendo e aprendendo, né, gente? A gente vai vivendo e vai aprendendo. A gente é cringe, então a gente não tem, assim, tantas habilidades tecnológicas, a gente vai aprendendo. Vanessa, obrigada. A gente pensa muito em que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Mas muitas vezes a gente não pensa em que filhos a gente vai deixar para o mundo. E essa geração que está sendo, né, criada aí, ela origina na gente, né? E o quanto nós, então, somos autorresponsáveis em relação a isso. Mas buscando ali uma referência na fonte, né? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, devolver a palavra para você aí, Juliano. Que fala assim lá em João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês derem muito fruto, e assim serão meus discípulos, né? Que Deus é glorificado, então, pelos nossos frutos. E só dá fruto quem é maduro,
Não tem como. Se você for plantar qualquer fruto na natureza, para você poder colher a semente de um fruto, ela precisa madurar para ela poder produzir outro fruto. E assim somos nós também, né? Muitas vezes trabalhando com famílias, como a Vanessa falou, com, né, pessoas, a gente percebe que a grande razão de a pessoa não conseguir progredir na vida, de ela não conseguir ter sucesso profissional, pessoal, relacionamentos, comportamentos, na própria educação dos filhos mesmo, a dificuldade está justamente na imaturidade, porque até algumas vezes a gente fala assim, uma menina não pode ser mãe, uma menina não casa, né? E essa menina, ela tem 40 anos, ela tem 30 anos e ela ainda é uma menina, então ela ainda ocupa a imaturidade de filha, como é que ela é uma mãe? Ela ainda ocupa a imaturidade de uma criança, como é que ela vai viver um relacionamento saudável, por exemplo? E essa briga, essa rebeldia em relação a costumes de uma maturidade anterior, talvez esteja nos contando justamente isso, que essa geração ela está envelhecendo cronologicamente, mas ela não tem amadurecido nas suas relações, na sua maneira de viver a vida. E aí, o que isso pode provocar, né? Na vida, na sociedade como um todo, e na vida cotidiana, né? Então, essa questão de sermos produtivos, né? E aí, colocando uma cereja no bolo aí, inclusive, sermos produtivos, a palavra pobreza, ela vem justamente da improdutividade. E produtividade, produzir frutos, vem da maturidade. Logo, uma geração imatura é uma geração pobre, uma geração improdutiva, né? E acrescentando chocolate na cereja do bolo, a gente então vê justamente isso acontecendo. Uma geração, e aí eu vou fazer uma crítica que é pessoal e eu não quero ofender ninguém com isso, mas é uma geração de pessoas que inclusive não querem ter filhos. Ou seja, eu não quero reproduzir mesmo, eu não quero ter filhos, né? Então, o que você pensa sobre isso? Isso é complicado, né? Se você pegar a gente pegar a árvore genealógica da nossa família, a gente vê lá bisavô 10, 11 filhos, avô 7, 8 filhos, os nossos pais 3 filhos, pelo menos os meus. Aí você pega o Juliano e a Carla, 2 filhos, e eu e a Carla, a gente mostra alguns passos, né? Falamos para os nossos filhos assim, quando vocês tiverem a família de vocês, e por aí, esse é o assunto que a gente vai construindo. Mas uma coisa importante que você falou, o que pode acarretar isso, né? Dessa geração mais fraca? Essa geração que envelhece cronologicamente, contudo, ela não produz, não traz frutos, inclusive até produz aí, ou cresce uma árvore seca. Um exemplo, hoje, né, um dos meus atendimentos, hoje o dia foi, graças a Deus, foi muito bom, assim, em termos de mudanças de tipos de clientes. E eu tive uma cliente que está aqui, imagine assim você, gente, você trabalha um bom tempo, atinge lá a idade de 62 anos de idade, e você, separado, já conseguiu uma aposentadoria, mas de repente você se vê forçada pelas condições de mercado, pelas condições de vida, pelos sonhos que ainda tem, você se vê, poxa, eu preciso voltar para o mercado, eu preciso voltar a produzir com 62 anos de idade. E aí quando você vai investigando, afunilando um pouco mais as anamneses, construindo um relatório mais fidedigno, você percebe que esta senhora, viúva, se não me engano, ela tem um filho de 30 e poucos anos que reside na sua casa, que o motivo pelo qual ela precisa continuar produzindo, precisa continuar dando frutos, é para manter aquela estrutura
aquele filho, né? Como eu sempre falo para os meus clientes, que filhote não voa, né? Filhote não voa. E você mantém toda essa vontade e volúpia de trabalhar, entregar o seu melhor, mas não mais para o benefício e o transbordo da sua vida, e sim desse filho que está ali com quase 35 anos, que com uma produção praticamente zero, fruto de toda essa má estrutura, dessa má condição, a gente tem que respeitar a história sempre, sem julgar, mas sempre a gente já tem claro o que isso vai dar, Érica. Essa produção dessa geração mais enfraquecida, que não produz, ela certamente trará a geração X, ou até as boomers, que no caso dessa mulher é uma boomers, pela idade que tem, cansada, amargurada, biologicamente. Agora vem um negócio que vocês que estão assistindo com a gente presenciam um grande presente. Que biologicamente essa mãe, a gente sabe que com 60 anos a menopausa já veio, mas ali você pode ter grandes complicadores de fibromialgia, de osteoporose, de tumores nos seios. Porque uma mulher, ela só produz ali uma tumorização nos seios por duas vertentes, pelo feminino e pelo materno. Então, quando você tem uma mãe com 62 anos, que teoricamente deveria estar perseguindo ou fluindo na vida para viajar, para conhecer pessoas, para aproveitar o mundo, ela está ali ainda nutrindo aquele ninho, aquele canguruzinho, ao ponto de ter complicações biológicas ou conflitos biológicos proporcionados pela, obviamente, a criação, que isso ocorreu desse filho, mas ela não se deu conta da quantidade de conflitos biológicos que esse filhote que não voou produziu. E agora se vê numa situação, e foi bem assim, eu estou fazendo um grande trabalho ali de bioliderança em toda a corporação, e ela percebeu todo mundo em volta dela com objetivos, com metas, com oxigênio e produzindo e tal, e ela assim, nossa, mas eu não tenho nada disso. Eu estou desesperada porque eu estou me sentindo então deslocada, eu quero pedir a conta. Me dá conta para mim. E aí quando você vai investigar, quando você vai pressionar, mas pressionar no sentido de, e o que mais, né? Me conte. Existe ali o filhote que não voou, a abertura daquela gaiola, vamos dizer assim, que não se completou. Então, o que é a vergonha? Né? A vergonha está, até tem um trecho na Bíblia que fala que a justiça, tudo que é justo, exalta os povos, mas o pecado é a vergonha. E o que mais é vergonha? Será que não é vergonha a gente manter os nossos filhos numa gaiola? É uma pergunta boa para se fazer. Porque o resultado vem com 72 anos, no mundo competitivo, no mundo globalizado, onde hoje um perfil de Instagram faz diferença. Quando que a gente ia imaginar que eu, na minha faculdade, em 2000, eu não tinha ideia de que um perfil numa rede social, na época, eu acho que talvez tinha Orkut, sei lá o que tinha na época, nem sei. Que esse Não tinha, não. Você é muito velho. um perfil na rede social faria diferença na vida de um ser humano. Só que hoje esse exemplo que eu dei, ela está lutando para essa geração, que no caso dele de 35 anos é millennials, que está lá presa, com medos, e que não permite que esse ciclo continue. E aí você me fala, né? Esse filho de hoje, dela no caso, em qual momento ele vai
pensar em dar frutos? Ô, Juliano, e isso, na sua opinião, é fruto de um mecanismo compensador que, em nome do amor, por exemplo, tentou preservar os filhos do sofrimento? Que, por exemplo, vou contar uma experiência que eu vivi, que na época eu não entendi nada, mas hoje eu sou muito grata, assim, por aquilo ter acontecido daquela forma, né? Como eu já falei para vocês, eu sou a sexta filha, então os meus pais, eles são bem mais velhos, assim. Eu tenho uma diferença de quase 20 anos entre eu e meu irmão mais velho. E eu sofri muito no sentido de, por exemplo, a educação que os meus pais deram para mim era muito diferente da educação que os pais dos meus coleguinhas tinham, em relação a algumas liberdades, algumas questões, né? Uma educação bem mais tradicional, enfim. Na época eu achava que eu sofria por causa daquilo. Na verdade, enquanto adolescente, ainda mais sendo a ovelha negra, isso para mim foi um desafio, né? Para quebrar padrões, enfim. Mas, por exemplo, quando eu vim embora para Cascavel em 2011, então há 10 anos, exatamente há 10 anos atrás, ontem fizeram 10 anos que eu estou em Cascavel, nos primeiros 6 meses, a vida foi bem desafiadora para mim, porque foi então quando eu saí do ninho, né? Da proteção familiar. Foi a minha primeira experiência longe de pessoas que poderiam me proteger, me dar socorro, abrigo, enfim, né? Mas eu estava movida por um interesse profissional, estava trabalhando, enfim, não estava nada tão grave, mas emocionalmente eu vivi uma decepção. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho para onde voltar, né? E aí, liguei para minha mãe e disse: olha, eu acho que eu vou voltar embora, porque, né, as coisas não estão assim, não tinha perdido o emprego, mas tinha acontecido algumas coisas que me fizeram querer voltar embora. E ela me disse assim: não, você não vai voltar para minha casa, você não volta. Eu falei: oi, que tá acontecendo? Pensei, me enganei, né? Pensei que eu poderia voltar. Por isso eu ousei, inclusive, né? E ela foi bem clara, ela falou assim: você não pediu demissão aqui do emprego que você tinha? Você não queria ir para aí? Você não encontrou, não conseguiu o emprego que você queria? Ela falou: tem só 6 meses que você saiu de casa. Você achava que a vida ia ser fácil? Não vai ser fácil. Você não vai voltar para casa. E não só não vai voltar para casa, como eu sei que você vai conseguir fazer as coisas darem certo. Se as coisas não derem certo, se você perder o seu trabalho, se você ficar doente, você pode voltar para casa. Mas não porque você está decepcionadinha com o mundo, você vai voltar para casa. Não vai voltar. Meu Deus do céu, né? Naquele momento, ela desligou o telefone, eu queria morrer, porque eu falei: tá, e agora? E aí, claro, foi bem desafiador aqueles dias, mas justamente pelo fato de não poder voltar para casa, eu tive que encontrar alternativas de enfrentar aquela questão. Não só deu tão certo, como nunca mais mesmo voltei para casa deles, enfim, já se passaram 10 anos. Mas isso me marcou de uma maneira muito profunda pela firmeza. E hoje, sendo mãe, eu penso a força que essa mulher teve que ter para me dizer isso, sabendo como eu estava, mas ao mesmo tempo a maturidade, né, obviamente, de uma mãe de 6 filhos, então ela estava já treinada, né, para ser mãe da sexta filha, decepcionada com o mundo, na tentativa de ser feliz e ter sucesso, mas o quanto isso foi importante para mim em todas as outras questões da vida onde eu pensei em fugir da questão, né, e voltar para o conforto da proteção de alguma situação. E eu pensei: não, e se eu não puder voltar? O que eu tenho que fazer? Como que eu me posiciono daqui para frente? E o que eu percebo é que justamente é o que a imaturidade faz com a gente. Em toda questão onde a gente está imaturo, a gente cai na vergonha. A gente tem vergonha. E essa vergonha demonstra o bloqueio. E aí é que tá. Ali é justamente a oportunidade de promover o crescimento, de promover a maturidade. Até porque na minha maneira de pensar, Juliano, não sei o que você pensa, eu vou devolver para você aí, a gente não desenvolve maturidade por igual em todas as áreas da vida ao mesmo tempo.
né? Então a gente vai, é uma construção, né? Como você fala, explica aí, são camadas. Então a gente vai construindo essas camadas, né? É uma coisa interessante, e que eu gostaria que vocês pegassem bem esse gancho, né? Um ser humano só pode. Agora, uma coisa interessante lá da tua mãe. Como é que será que foi quando ela desligou o telefone depois de ter dito não para você? Né? Faço ideia. Ficou a minha mãe aqui, por exemplo, né? Tá aí, deve estar assistindo ainda. Quando ela disse os nãos pra gente, quando o pai disse o não, pra gente foi um buraco negro que se abriu. Mas será que para eles também não foi assim, putz, cara, eu estudei fora, fiquei 4 anos fora, depois morei mais 5 fora e nem sei quanto tempo faz que eu saí de casa, acho que faz desde 2007 eu casei, mas 2000 eu morei fora na faculdade, então faz muito tempo assim que... Agora, como será que os adultos que também não estão curados, né? Tua mãe teve 6 filhos, mas as camadas não se desenvolveram na mesma intensidade todas. Agora, a camada de maturidade, um sujeito, um indivíduo, por isso que é uma coisa que eu venho estudando muito, o indivíduo só pode ser considerado maduro quando ele atinge uma camada tal de maturidade que ele consegue olhar para trás. Né? Tô aqui um chapéuzinho, tem aqui uma TV, mas quando eu consigo olhar para trás e dizer assim, todos os problemas da minha vida já foram resolvidos. Um sujeito só pode ser considerado maduro quando ele olha para trás e fala, as pessoas o qual eu magoei, eu já resolvi todos os assuntos com essas pessoas. E aí quando você para analisar a profundidade dessa frase, eu vou perguntar para vocês aí que estão assistindo a gente, depois dessa fala minha, um sujeito só pode se considerar maduro quando ele olhar para trás e dizer, eu resolvi todos os problemas da minha vida. Vocês se consideram maduros depois dessa afirmação? E aí a gente começa assim, uau! Será que a tua mãe, ao dizer não para você, ela certamente não poderia se considerar madura, mas como mãe, como provedora dos filhos, dar saúde e alimento, talvez ela já estivesse madura ao extremo para dizer um não para você. Mas veja a profundidade que é quando a gente fala em cringe. Um cringe, ou quem rotula hoje, essas pessoas não têm a mínima noção, mas que elas têm para resolver. Quando eu critico apenas um boleto, quando eu critico um café, quando eu critico um sticker ou uso um negocinho de Instagram, as figurinhas para me comunicar, esse que critica, ele não tem a mínima noção da grandeza do que é maturidade. E a maturidade, ela possui 12 camadas, gente. 12. A 8ª camada é a camada aquela que eu olho para trás e falo, resolvi meus problemas, ganho dinheiro com o meu trabalho, sustento a minha família com o meu trabalho, produzo riquezas com o meu trabalho, as ofensas que por mim foram feitas foram todas resolvidas, os perdões às pessoas o qual eu tive que pedir já foram pedidos, eu devolvi aos meus pais ou aos meus ancestrais todas as cargas e mágoas e lamentações que eu tinha que ter devolvido. E aí, quando você atinge esse nível de paz espiritual, é que você pode falar assim, poxa, eu me considero um indivíduo maduro. Pra você ter uma ideia, quando a expressão cringe fala de boletos, aí eu vejo uma coisa fantástica que tem na fonte, que tem na Bíblia, que é... Hoje, falando com uma cliente há 6 e pouco, até meus filhos e minha esposa estavam andando de bike, fiquei super feliz hoje que me fizeram uma surpresa lá no escritório. Eles andando de bike, de repente, batendo na porta lá, o pequenininho, o Luca, precisava fazer xixi no banheiro. Aí eu atendendo hoje e falando sobre essa responsabilidade dos boletos ou de honrar.
E aí vem uma frase maravilhosa, né? Se Deus nos fez a imagem e semelhança, e eu uso muito essa palavra, essa frase que você vai ouvir agora, né, Érica? Honrar o seu nome. É, honrar o próprio nome é honrar a palavra, honrar a semelhança. Mas eu honrar um boleto é honrar o meu nome. Uma simples analogia que se eu honro o nome dele, significa que eu preciso honrar o meu nome, que é a imagem e semelhança. Então, eu honrar um boleto, ou 2, ou 5, é honrar o meu próprio nome em nome dele. E quando uma geração inteira de até 24 anos não entende o que é isso, aí vinha uma visão assim, poxa, e agora? Mas graças a Deus, e o homem que criou a Deus que criou a conexão, e ao homem que pegou a internet, os zeros e os uns, e produziram essa maravilha que é o celular, a conexão 4G ou 5G, para que eu possa avisar os pais dessas gerações, para que eu possa, eu e você, e o trabalho que a gente faz, da gente mostrar para essas pessoas que vale muito a pena honrar o próprio nome. Porque não tem nada a ver com o nome do Juliano, é o nome dele, é o nome de quem nos fez. E quando você continua essa prosperidade de honrar o próprio nome, que para nós aqui no mundo dos homens, é você honrar um boleto, 2, 3, 4, você pode mudar uma geração. Então, dentro desse conceito, é que a gente tem que lutar com todas as nossas forças, Érica, para mostrar para essa geração Zenials que a gente tem que ter bom humor sempre. Eu tenho um irmão mais novo que, poxa, talvez seja a pessoa mais bem-humorada que eu conheço. Assim, e é a grande alegria que nós temos, uma das grandes alegrias que nós temos na nossa família de origem. Mas nós temos que mostrar para toda essa geração aí de até 24 que entende muito de Bitcoin, mas entende menos de investimento no reino, investimento na família, do que qualquer uma dessas pessoas, das outras pessoas. E aí, quando você pega essas famílias que estão reduzindo, nós temos que lutar com todas as forças que a gente tem para isso se inverter, porque nós temos que lutar para isso, para as pessoas, para esses Zenials olharem para a família. Que foi o que eu falei logo no início da nossa live, que é olhar para a família, para a construção desse meio, desse mecanismo que que vem se perdendo ao longo do tempo, mas eu reforço essa frase. Quando eu pergunto para um cliente meu o que você tem feito para honrar o seu nome, não é só o boleto, mas honrar o nome dele, que foi feito em imagem e semelhança, é honrar o meu nome, e parte disso os sábios herdam a honra, os loucos a vergonha. Então, será que a gente não pode colocar um pouquinho de semear, né? Como você falou da árvore, da maturidade, da árvore que dá frutos? A gente semear isso no coraçãozinho de cada um, para que eles possam, assim, poxa, eu posso entender de tudo, eu posso ser essa geração Zenials, tudo bem, eu posso mexer com sticker, eu posso fazer animações, ok, mas o que eu sei sobre honrar meu nome? Daí tá aí eu, você e as pessoas que trabalham no Hospital da Alma para ajudar essas pessoas, por exemplo, a produzir isso, né, Érica? Com certeza. O que eu sempre tento ver, assim, que é a minha forma de olhar para o que está acontecendo é para onde a seta está apontando, assim, sabe? Para que direção que isso está nos sinalizando de alguma forma. Não é novidade para ninguém, aí quem convive mais perto comigo sabe o que eu tenho repetido, assim, constantemente, que esse momento que a gente está vivendo é uma grande janela de oportunidade, de consciência, né? E que esses movimentos, né,
tanto a própria questão da pandemia em si, essa migração em massa das atividades para o meio digital, a nossa conexão com pessoas a longas distâncias, é inevitável, é inegável o quanto nós estamos mais conectados com pessoas de vários lugares, né? E também o comportamento das gerações, é como se fosse um marcador, um indicador para nós do quanto nós estamos acertando e do quanto nós precisamos ajustar, né? Eu não quero que a crítica dos Zennials aos cringes, né, gere uma crítica dos cringes aos Zennials. Não é isso, é muito pelo contrário. Não é de qual lado nós estamos, é que todos estamos juntos, né? E que é justamente aí que está o nosso papel. Quanto mais maturidade nós temos, maior é o nosso papel para produzir mais maturidade no meio que a gente vive, olhando para as nossas questões e para quem está perto de nós. E do quanto, se eu estou reconhecendo imaturidade nas pessoas, o quanto em algum momento essa imaturidade também é ou foi minha. E se eu estou vendo, né, então é de alguma forma meu papel também contribuir de alguma maneira. Essa geração Zenials, ela não tem noção ainda do que essa imaturidade significa, justamente porque a imaturidade não deixa ver na profundeza, né? Ela vê na superficialidade. Então, a gente tem pessoas altamente conectadas, com alguém colocou ali, acho que foi a Jéssica Franco, que tem um acesso a quantidade de informação muito grande ao mesmo tempo, só que entre informação, conhecimento e sabedoria, existem distâncias muito gigantes, assim, né? Informação é o que todo mundo tem acesso com qualquer coisa que digitar lá no Google, né? Isso é informação. Conhecimento é quando você aprende o que você pode fazer com essa informação. E sabedoria é saber quando fazer, o que fazer, como fazer com o conhecimento que a gente tem. E aí a sabedoria é um dos indicadores de maturidade. Então, essa geração, cada vez mais as gerações terão condição de acessar uma sabedoria maior. Mas, por quê? Porque tem mais acesso à informação, né? Você citou a fonte várias vezes aí. A gente vem de uma geração, de gerações que eram proibidas de ter a Bíblia, por exemplo, né? Depois tinham escondidos, ou tinha uma por casa. Hoje a gente tem o celular na mão, a gente consegue ter a Bíblia online. A gente consegue ouvir a Bíblia, alguém ditando para nós o que está escrito. Então, o nosso acesso aumentou. Mas não vai adiantar aumentar o acesso se a gente não souber como usar tudo isso, né? De maneira profunda, que promova a sabedoria. Então, a gente trazendo essa questão, né, do cringe aí, mas é muito mais para falar sobre o quão maduro a gente está, quanto autorresponsável a respeito dos nossos comportamentos, né, independente de idade cronológica. Nós somos, a partir do momento em que nós somos adultos, né, somos autorresponsáveis, não interessa o que fizeram da nossa história até então, né? Porque meus pais não me deram isso, não me deram aquilo, me deram isso, não me deram aquilo. Enfim, tudo foi como devia, como podia ser, com aquilo que puderam nos entregar. Mas depois que nós somos adultos, nós assumimos a batuta aí dali para frente, né? E é justamente essa grande questão que ser maduro é algo que a gente escolhe todo dia. E é muito desafiador promover maturidade, porque independente de qual camada, de qual área, vai requerer o enfrentamento, né? Do limite, da dor, justamente de onde o calo aperta, né, Juliano? Olha que frase que eu gostaria muito de deixar para a galera refletir. Os que respondem antes da pergunta já é uma vergonha. Então, se você é um indivíduo que responde antes mesmo de uma pergunta feita, isto é uma vergonha.
Se você aflige seu pai, aflige sua mãe, manda embora seu pai, manda embora sua mãe, isto é uma vergonha. Se você se alegra com o mal, isto é uma vergonha. Então vejam quantas coisas muito mais importantes, Érica e queridos amigos, são mais, abre aspas, vergonhosas do que essa nomenclatura desenvolvida por não sei quem, a partir de não sei quando, através deste mecanismo aqui da internet, quando a gente pega o peso que é. Maturidade não é um negócio ruim. Maturidade não é um negócio que pesa. Maturidade é você poder responder depois de uma pergunta. Maturidade é você poder não afligir mais os seus pais depois que você honra o seu nome. Né? Aí você olha assim, o que é afligir? Afligir o seu pai ou sua mãe. É a sua mãe ter, por exemplo, um câncer de mama por uma preocupação excessiva com seu filho. É o teu pai ter um câncer, um tumor na próstata por estar extremamente preocupado com seus filhos. Ou um câncer de testículo. É você ver uma mãe que o seu útero está preservado depois que ela já gere os seus filhos. Quando ela já põe esses filhos no mundo e ela não vai ter mais nada no útero dela causado por uma preocupação com filhos. E ela, se tiver algum outro conflito em útero, que seja pelos conflitos ligados a macho e fêmea, não a maternidade. E aí quando você começa, aí fica louco esse assunto, quando você começa a misturar o biológico com a fonte, né? Eu sempre falo, né? Eu sou muito crítico. Não, cara, eu prefiro assim, sabe que eu não posso ser cristocrata? Por que eu preciso ser crítico? Eu posso ser cristocrata. Eu não preciso ser luterano, evangélico, católico, eu posso ser cristocrata. E aí, quando você começa a entender esse raciocínio, quando você começa a pegar esses códigos, né, como eu falo nas minhas palestras, quanto mais maduro eu estou, menos eu adoeço. Então, a maturidade também nos deixa muito claro que quanto mais maduro um cérebro está, independente da cronologia, porque eu, Juliano, nós todos aqui que estamos aqui agora, exatamente nessa live, nós podemos nos tornar mais maduros de forma mais rápida do que o Gandhi se tornou, o Napoleão Bonaparte, Madre Teresa de Calcutá, Padre Santo Agostinho, Viktor Frankl. Em menos tempo a gente pode chegar lá. Talvez não com as mesmas realizações que essas pessoas. Até porque Madre Teresa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Napoleão Bonaparte, eles atingiram uma 11ª camada. E a gente está aqui no meio hoje, no mundo, o brasileiro em si, a gente está lutando para chegar numa 4ª camada, que é uma preocupação excessiva de ser feliz ou não ser infeliz. E aí que você começa a entender como a gente foi governado, como a gente foi conduzido lá desde os tempos de Dom Pedro II, que mantém o povo com pão e circo, então eu fico nessa ciranda de feliz ou triste. Se eu estou muito feliz, dê alguma tristeza. Se eu estou muito triste, dê um futebol, dê alguma coisa, dê alguma alegria, um carnaval para manter essa sociedade nessa ciranda. E quando você passa por uma 5ª camada, que é a camada da adolescência, que eu quero invadir o mundo, quero resolver as coisas sozinhos, quero peitar alguma coisa. Aí quando eu chego numa 6ª camada maravilhosa, que é a camada do trabalho, uau! Resolver os meus problemas, pagar as minhas contas, sustentar uma ou outra pessoa, ou me sustentar, ou tirar as aflições dos meus pais. Aí eu, 6ª camada. Aí tem uma 7ª camada, que é ocupar uma posição social. Eu acho que eu já consigo ter uma posição na sociedade, devolver um pouquinho. Aí eu tenho uma 8ª camada,
que eu já posso ter algum movimento para a intelectualidade. Aí sim, aí eu posso ter um avanço, eu posso chegar num ambiente mais intelectual. Aí, 9ª camada, 10ª camada, a gente vai criando para devolver para a humanidade muito do que ela nos proporcionou. E a maturidade, a gente pode chegar antes do que essas pessoas. Isso que é bacana a gente estar comentando. Desde que a gente tenha... Eu falo para os meus clientes que me procuram muitas vezes para ser promovido ou para não perder o emprego que está ali sendo ameaçado. Aí quando você pergunta assim, viu, você é gerente de produção, qual foi o último livro que você leu? Aí o cara fala, faz uns 5 anos. Eu falei, beleza. Então a mesma fome que você tem para manter seu emprego não é a mesma fome que você tem para buscar, para aumentar o seu nível de sua capacidade intelectual. As coisas não andam juntas. As coisas não andam separadas. Não tem como eu blindar o meu emprego, teoricamente, na CLT, ou blindar a posição que eu estou inserido, se o meu intelecto não vir junto. E aí você começa a entender que essa geração Z que está por aí, e você falou muito bem ali de não é confrontar, mas eu considero a oportunidade de nós mostrarmos a verdadeira frente, que é o que é honrar o próprio nome, o que é você mostrar o tamanho e a felicidade que é uma família, o que é a proporção. Um boleto não é um papel, o boleto pode ser a libertação de algum grande objetivo. Um café bem tomado, em ótimas companhias, ele vale muito mais do que, muitas vezes, qualquer outro sticker de WhatsApp que eu mande. Então, não é confrontar, mas sim mostrar uma verdadeira face de que essa geração que nós estamos convivendo, Érica, ela precisa, sim, da nossa ajuda. Esse tema foi maravilhoso, porque essas pessoas precisam da nossa ajuda. Na terça-feira da semana que vem, eu vou atender um jovem futuro engenheiro de 24 anos que está em casa perdido. Os pais vieram assim, meu Deus, me ajuda. Me ajuda que nós não sabemos o que fazer. E aí essa geração precisa da gente. E também precisa dos bolos do Casa de Bolos aqui da Elaine. Aqui. Muito bem, Elaine. Bolo com café é tudo de bom, né? Gente, ai meu Deus, né? É um tema muito bom mesmo de falar, Juliano. E acho que a gente pode até retomar algumas questões depois sobre essa questão da imaturidade mais delineadamente, sobre as camadas, porque é algo que é tão importante quanto necessário, acredito eu, né? E que ainda vai precisar de muito debate aí para a gente avançar mesmo, né? E comecemos por nós, né? A gente às vezes fica tão parado numa crítica da sociedade, de quem deveria isso, deveria daquilo. A gente só tem poder para mudar uma única pessoa, que é a que nós somos, mas se a gente muda quem a gente é impossível que o restante permaneça igual. A gente vai promover movimento de mudança através de nós mesmos sempre, né? A primeira coisa é não negar as nossas imaturidades. A gente precisa olhar com bastante coragem, né? Com bastante franqueza para as nossas dores, para as nossas fragilidades, as nossas fissuras emocionais, que elas escondem aí muitas camadinhas, né? Ainda não maturadas aí, que a gente pode ir promovendo conscientemente, intencionalmente, essa maturidade. Juliano, suas considerações finais aí para a gente encerrar. Maravilha. Bom, eu só tenho a agradecer e deixar aqui uma grande verdade, né? 12ª camada foi Deus, Jesus Cristo chegou nessa camada. E nós somos a imagem e semelhança, mas nós podemos, com toda a força que a gente tem, a gente pode sim chegar numa 8ª camada, que é uma camada de uma
de uma capacidade intelectual, de uma referência intelectual. E a intelectualidade, olha que coisa maravilhosa. E essa ficha caiu para mim há pouco tempo. A nossa potência intelectual, além das literaturas, das correntes de pensamento, de entender como as coisas funcionam, ao invés da gente... como era um intelectual no passado? Ele escrevia vários livros, publicava, fazia eventos, e hoje a capacidade intelectual da gente, ela se multiplica por milhares, centenas de pessoas aqui nessa maravilha que o homem entendeu de Deus, que é a conexão. Então, que sejamos nós essa fonte de ignição, Érica e galera aí, que com todo respeito, assim, agradeço muito vocês estarem aqui com a gente hoje até as 10h12, é que a gente pode sim fazer com que as pessoas evoluam, prosperem, não adoeçam, sejam maduros, fortes, sirvam pra caramba, servir, servir, servir. Hoje eu falei sobre isso com uma cliente, ela preocupada com o umbigo dela, com os namoros da vida dela, com as vontades dela perante os homens. Eu falei, porra, mas não olhe para o seu umbigo, olhe para servir. Então a gente tem uma capacidade enorme de obter toda a maturidade possível para atingir uma 8ª camada, que é a das referências e já ocupar uma posição de destaque intelectual. E a intelectualidade, quanta geração Z a gente pode ajudar? Quanta geração que dá risada de um cafezinho ou dá risada de um boleto? Mas a gente pode sim construir pessoas fortes, que no futuro ou que no presente não encham mais o saco de ninguém. Perfeito. Ai, eu só gostaria de encerrar que eu tenho a grata satisfação de ter atendido uma pessoa que é da geração Zenials e ela vai fazer 15 anos no mês que vem e ela está muitíssimo preocupada com a geração dela. Ela é uma possível futura parceira do Hospital da Alma justamente para trabalhar essa geração. E isso me encheu de esperança, orgulho e gratidão, né? Por saber que a gente tem feito um trabalho justamente de plantar sementes, né, Juliano? E eu acho que quanto mais a gente amadurece, mais a gente consegue transbordar isso que você falou da 8ª camada, né? Quando a gente entende que a nossa missão aqui é servir, que a gente não está aqui para olhar para o próprio umbigo, que a gente está aqui para fazer o que a gente veio fazer. Não é para a gente só passar batido em branco por aqui. A gente vai começando a olhar diferente aí para a nossa vida, para as nossas escolhas. Então, eu penso que toda crise ela tem uma oportunidade do mesmo tamanho. Então, se a crise é grande, se a crise de consciência é grande, se a crise de imaturidade é grande, é justamente aí que se levantarão pessoas que, justamente pela demanda, unirão forças, né? E que a gente seja essas pessoas que, olhando para o cenário, entendendo um pouquinho, né? Tem muito para a gente aprender, que a gente levante e una as nossas forças justamente para fazer a diferença. Gente, obrigada por estarem aqui. Eu também acho, Morgânia, que o tempo passa voando aqui, mas isso é sinal de que está fazendo sentido e que a gente tem se conectado aí naquilo que a gente tem conversado. A gente espera vocês, então, na próxima quinta-feira. Sugiram temas, peçam temas para nós. Nós vamos ter o maior carinho para produzir aí conteúdo e trazer para vocês. Contem conosco, estamos aqui parceiros de cada um de vocês no processo de conhecimento, de consciência, de sabedoria, de maturidade. E força na peruca aí, levanta essa cabeça. A gente vai enfrentar muita coisa ainda nesse processo de maturidade, mas quando a gente sabe que a gente é um eterno aprendiz, né? A gente sabe que a busca é constante. Até quinta que vem. Obrigada, Juliano, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. As quintas-feiras nossas dependem muito também de vocês, né? Se vocês tiverem alguma
alguma dor, algum conflito que vocês queiram jogar na mesa, coloquem. A gente pode trazer essa discussão, como faziam os gregos antigamente, que iam para o meio da praça. Olha que absurdo, olha que coisa maravilhosa. A nossa praça de Aristóteles é essa tela. Meu Deus do céu. Até imagino. Ai, meu amigo. Meu Deus, Aristóteles até suspirou no túmulo agora, onde ele estiver. Ficou feliz. Ele quer saber o vinho que eu tô tomando. Eu acho. Depois você manda uma foto da rolha aí. Obrigado, tá, gente? Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, viu? Grande satisfação estar aqui sempre com vocês. Beijo.